Vamos começar com uma pergunta bem provocadora. E se a fé cristã que a gente conhece hoje fosse, na verdade, uma versão bem diferente, talvez até corrompida da original? Hoje, a gente vai mergulhar num argumento que diz exatamente isso: que uma fé que começou de forma simples foi, ao longo dos séculos, se transformando em algo completamente novo. A grande questão que essa análise levanta é essa aqui. A fé praticada hoje em tantas igrejas se parece mesmo com a dos primeiros seguidores de Cristo? O argumento é que existe um abismo entre as duas coisas. A ideia é que o evangelho foi se distorcendo, muitas vezes usado como um meio para se obter ganhos, poder, controle, algo muito, mas muito distante da herança que os apóstolos deixaram. E de onde vem essa ideia? Bom, a base para esse argumento está em passagens como essa, de Judas, que fala sobre batalhar pela fé que uma vez foi entregue. A leitura que se faz aqui é bem direta. Existiu uma fé original, única, que precisava ser protegida. Qualquer desvio disso seria então uma corrupção. Para a gente entender bem esse argumento, vamos tentar visualizar a igreja primitiva como uma espécie de fortaleza. Uma fortaleza que era protegida por 4 muros, 4 pilares essenciais, pensados justamente para impedir a entrada de corrupção e de falsas doutrinas. E que muros eram esses? Vamos lá. Primeiro, sem novas revelações ou doutrinas, porque a fé já tinha sido entregue de uma vez por todas. Segundo, uma separação bem clara entre a igreja e o mundo, seus valores, seu sistema. Terceiro, se houvesse alguma dúvida ou disputa, o recurso era apelar aos anciãos mais experientes. E, talvez o mais crucial de todos, o quarto muro. Cada igreja era independente, autônoma. A lógica era simples: se uma heresia aparecesse em um lugar, ela ficaria contida ali, sem contaminar todo o resto. E é aqui que a coisa fica interessante, quase um paradoxo. Durante 300 anos, a perseguição que vinha de fora só deixou a igreja mais forte, mais pura. A análise sugere que, ao perceber que a força bruta não estava funcionando, o inimigo, por assim dizer, mudou de estratégia. E essa mudança de tática é o que marca o grande ponto de virada na história. A perseguição aberta, violenta, dá lugar a uma influência muito mais sutil. Uma influência que, no fim das contas, conseguiria derrubar aqueles muros de proteção. Sabe aquela fábula do vento e do sol? Ela ilustra isso perfeitamente. A perseguição, que era como o vento, só fazia a igreja se agarrar com mais força ainda às suas convicções. Mas a persuasão, os elogios, os privilégios, bom, isso foi como o sol. A igreja, por vontade própria, começou a tirar seu casaco de proteção. O palco para essa grande mudança foi a ascensão do imperador Constantino. Depois de um período de perseguição pesadíssima, ele surge como essa figura de poder. E o momento decisivo é a famosa visão de uma cruz no céu, logo antes de uma batalha crucial em 312, que ligou a vitória dele ao Deus cristão. Isso mudou o curso da história para sempre. E foi justamente aí, com a ascensão de Constantino, que aqueles 4 muros de proteção que a gente falou começaram a desmoronar um a um. Olha só o que Constantino começou a fazer. Ele passou a pagar salários para o clero com dinheiro do Estado. Isentou os líderes de impostos, usou fundos públicos para construir templos, colocou cristãos em altos cargos do governo. A igreja, que antes era perseguida, de repente se tornou a queridinha do império. Esse fenômeno todo ganhou um nome: Césaropapismo. É a ideia do César, o imperador, se tornando também o Papa, uma espécie de líder da igreja. A interpretação é que Constantino se via como um novo Moisés, um líder secular com autoridade espiritual, uma mistura, no mínimo, perigosa de poderes. Com o imperador como seu grande patrono, a igreja começou a sentir que uma nova era tinha chegado. Aquelas regras antigas pareciam não valer mais. Práticas que antes eram vistas como heresia, tipo pagar salário para o clero, de repente foram repensadas e aceitas. E assim, o primeiro muro, o da doutrina imutável, veio abaixo. E aí veio o segundo problema. Ser cristão, pela primeira vez, virou moda, deu status social. Isso atraiu uma multidão de gente que não estava genuinamente convertida, apagando de vez aquela linha que separava a igreja do mundo. Essa amizade com o sistema acabou corrompendo o coração da igreja, e o segundo muro caiu. Então, o ponto crucial é este: o foco mudou completamente. Deixou de ser sobre a qualidade da fé e passou a ser sobre a quantidade de membros.
O crescimento da igreja passou a ser medido em números, e essa diluição, inevitavelmente, enfraqueceu toda a sua força espiritual. Tá, mas e hoje? Como essa história antiga conversa com o que a gente vê por aí? O argumento é que os mesmos padrões de centralização e de desvio, de apostasia, se repetem nas estruturas de muitas igrejas modernas. O primeiro passo em direção a essa apostasia é identificado aqui como nicolaísmo. O termo basicamente descreve a criação de uma hierarquia, uma disputa por poder que acaba com a igualdade entre os líderes. Alguns ancianos passam a ter autoridade sobre outros e sobre outras congregações, minando a autonomia de cada igreja. E o resultado final do nicolaísmo, nessa interpretação, é Jezabel. Mas calma, não se trata de uma pessoa, é um símbolo para um poder institucionalizado. Um conselho nacional, um sínodo, uma diretoria executiva, qualquer estrutura que controle várias igrejas ao mesmo tempo. Essa centralização é vista como uma usurpação da autoridade de Cristo, uma espécie de prostituição espiritual. E isso nos leva à conclusão central desse argumento todo. O modelo original, de igrejas autônomas e independentes, era o único sistema de proteção contra uma corrupção generalizada. Portanto, qualquer forma de poder centralizado é vista como um desvio fundamental, uma forma de apostasia. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Essa análise sugere uma tensão enorme entre poder institucional e a pureza da fé. Será que poder e fé conseguem andar juntos sem que um corrompa o outro? A história que a gente acabou de ver parece oferecer uma lição bem dura sobre isso. Obrigada pela companhia.